Professor, clique em apresentação de slides para aumentar a tela. Isso. E pode clicar em ocultar também, professor. Isso. Pronto. Apresento para os senhores aí a tecnologia. Bom, a gente vai discutir hoje um assunto de extrema importância no ambiente da terapia intensiva, que é basicamente a terapia intensiva da infectologia, que é basicamente abordagem da tuberculose. Com certeza os senhores irão se deparar com essa patologia nas diversas clínicas em que os senhores frequentarão, se já não tiverem tido a oportunidade de atender um paciente com tuberculose, que é uma doença extremamente prevalente no nosso meio. Bom, do ponto de vista conceitual, né, a micobactéria tuberculose é uma doença, a tuberculose, né, a doença, é uma doença infecto-contagiosa, certo? Causada por uma micobactéria, cujo principal agente etiológico é o Mycobacterium tuberculose. Ela tem algumas características bem peculiares desta micobactéria, e uma delas é o fato dela ser um bacilo álcool-ácido resistente, conhecidos como BAR, né? Então, quando os senhores fazem a pesquisa do Mycobacterium tuberculose no exame de um material biológico qualquer, você solicita o exame do BAR. O que é o BAR? O BAR nada mais é do que um grupo de bactérias resistente à descoloração da fucsina, que dá essa coloração avermelhada e não podendo ser classificada como GRAM. O GRAM é core e parede celular de bactérias, né? E essas também são identificadas pela coloração do Ziehl-Neelsen, né? A coloração do Ziehl-Neelsen é que dá essa tonalidade avermelhada à parede da micobactéria. Então, no Ziehl-Neelsen, ela fica em vermelho e segrega numa coloração contrastada com azul de metileno, nessa coloração mais azulada. Isso se dá porque ela tem uma parede rica em lipídios, né? Então, na coloração do Ziehl-Neelsen, as micobactérias se destacam por ser bacilo álcool-ácido resistente, ficando nessa tonalidade avermelhada, característica macroscópica do micobactério. Elas pertencem à família do Mycobacterium, da ordem dos actinomicetos, tá? Miceres, e fazem parte de um complexo maior, que é o complexo tuberculose, que compreende 7 espécies, com destaque maior pelo Mycobacterium tuberculose, mas também nós temos presente o Mycobacterium bovis, o Mycobacterium africano e outras micobactérias de menor importância clínica. O grande causador da tuberculose no mundo é, sem dúvida nenhuma, o Mycobacterium tuberculose, mas em algumas localidades, como no continente africano, por exemplo, a gente tem o Mycobacterium áfico, que pode levar aí a um comprometimento de doentes em até 50% dos casos. Existem também algumas particularidades, dentre com características mais regionais, como o Mycobacterium bovis, que predominam em determinados grupos populacionais, principalmente aqueles indivíduos de zona rural, né, que têm o hábito de consumir leite ou derivados de leite não pasteurizados ou não fervidos, e de rebanhos de bovinos, né, ou bubalinos, que estejam infectados. Então, o Mycobacterium bovis. E o ser humano é o único reservatório aí do Mycobacterium tuberculose. Do ponto de vista epidemiológico, o Mycobacterium tuberculose, ele tem uma característica muito importante, porque a gente vai ver isso no mecanismo fisiopatológico, porque ela está muito, a sua atividade, ela está muito relacionada a um desequilíbrio imunológico, principalmente daqueles indivíduos que têm uma fragilidade do sistema fagocítico mononuclear. Então, a Mycobacterium tuberculose, ela ganhou uma importância significativa ao longo desses anos, porque ela está diretamente relacionada ao processo de imunossupressão. E aí ela encontrou na população HIV/AIDS um ambiente muito favorável para a sua disseminação e agressividade.
porque ela encontrou nessa população indivíduos que têm uma deficiência do sistema fagocítico mononuclear, que expressam linfócitos adequados nas suas superfícies. A gente já havia conversado sobre isso previamente. Então, a tuberculose é uma das principais causas de mortalidade no mundo, principalmente em pacientes que convivem com HIV/AIDS. Tanto que, a depender da forma de da sua manifestação clínica, ela passa a ser também definidora de AIDS, né? Então, nós temos aqui mais de 10 milhões de casos de tuberculose, isso aqui, casuística já de 4 anos atrás, e sendo que a grande maioria desses pacientes, eles estão localizados em alguns países, né, do mundo, em aproximadamente 30 países, e isso está diretamente relacionado a condições econômicas, financeiras, ou seja, países de menor valor agregado do seu PIB têm maior incidência de casos de tuberculose, porque são países pobres. Mais de 10% dos pacientes que convivem com HIV/AIDS estão infectados pelo bacilo da tuberculose e estão doentes. Nós temos aí aproximadamente mais de 1 milhão de mortes, né, pela tuberculose. Isso demonstra que ela é uma patologia de elevada importância do ponto de vista de saúde pública. Na população HIV/AIDS, é a principal causa de mortalidade, né? E aí, além dessa casuística de elevada morbidade e elevada mortalidade na população geral, principalmente na população HIV, a partir de alguns anos para cá, a gente vem convivendo cada vez mais, essa mortalidade ela vem aumentando cada vez mais devido ao surgimento de cepas de micobactérios cada vez mais resistentes ao esquema terapêutico preconizado atualmente, que são as chamadas tuberculose multidroga resistente, a MDR. E hoje nós já estamos convivendo com a panresistência, que é a XDR. Isso faz com que os indivíduos não tenham opções terapêuticas para erradicar o bacilo, e com isso eles acabam evoluindo para o óbito. Além de evoluir para o óbito, são potenciais disseminadores da doença no ambiente comunitário. Isso faz com que a prevalência de tuberculose multidroga resistente a cada tempo tenha aumentado ainda mais. Então, a gente observa aqui, no mapa mundial, a concentração da tuberculose em algumas regiões do planeta, como nas Américas, né? O Brasil está aqui com destaque, no continente africano e no continente asiático. A gente observa que o Mycobacterium tuberculose, ele é um marcador forte das condições econômico-sanitárias da população. Regiões onde você tem um bom desenvolvimento sanitário, você consegue diminuir a incidência de tuberculose. Regiões onde você tem pobreza, bolsões de pobreza, obviamente você vai ter uma maior disseminação da doença. Continente africano, continente asiático e nas Américas, né? Então, a gente observa aqui, em termos de associação com HIV, aonde tem muita tuberculose, tem muito HIV, que é no continente africano. Aliás, aonde tem muito pacientes com HIV, obviamente você vai ter uma concentração maior de pacientes com tuberculose. No Brasil, no continente africano, né, no continente asiático. Mostrando aqui a íntima associação da tuberculose com a imunodeficiência adquirida. A síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Porém, o que a gente vem observando ao longo do tempo é uma tendência decrescente desses casos. Isso se dá porque os métodos diagnósticos e o segmento desses pacientes tem sido feito de uma maneira mais contundente, principalmente na porta de entrada desse paciente no sistema de saúde, que é na unidade básica, né? Isso fez com que aumentasse a casuística de diagnóstico, facilitando, assim, o tratamento e o acompanhamento, né? Então, a gente vem observando, ao longo do tempo,
uma regressão progressiva dessa casuística de pacientes infectados pelo Mycobacterium tuberculose, né, ao longo dos anos nos diversos continentes aí, Europa, Ásia e América. Agora, quando se fala na associação HIV-AIDS, aqui nós temos a população de HIV positivo, a gente vem documentando aqui uma casuística maior, né, de pacientes que vem aumentando progressivo ao longo do tempo. Isso tem relação com o aumento da AIDS no mundo, que a gente havia comentado na aula HIV-AIDS. E aí, trazendo para a nossa realidade, né, para o Brasil, a gente observa que nós temos uma elevada prevalência, né, uma elevada incidência, né, de casos novos sendo evidenciados anualmente, mais de 70 mil casos são diagnosticados no Brasil anualmente. Nós temos aí mais de 4 mil mortes por Mycobacterium tuberculose, né, e isso é uma casuística elevada, principalmente quando se fala na associação TB-HIV, né? Isso faz com que a tuberculose, o Mycobacterium tuberculose, seja a quarta causa de mortalidade entre as doenças infecto-contagiosas e a primeira causa no paciente, na população HIV/AIDS, né? Demonstrando, então, a força da associação Mycobacterium tuberculose, síndrome da imunodeficiência adquirida. Mas, assim como a gente viu no mapa mundi, no Brasil também a incidência vem diminuindo, exceto naquela população de imunossuprimidos, né? Então, a taxa de incidência de Mycobacterium tuberculose no Brasil, ela vem ao longo dos anos tendo a sua queda progressiva devido à facilidade dos métodos diagnósticos, né? Se a gente tem menos casos novos, menos pacientes sendo infectados, menor a mortalidade. Então, a taxa de mortalidade também vem regredindo ao longo do tempo. E aí a gente observa aqui que, como eu havia comentado previamente, a casuística de incidência de Mycobacterium tuberculose no Brasil, ela mostra também o mesmo padrão do comportamento mundial. Só um pouquinho, por favor. Onde a gente tem aqui regiões, né, onde você tem um bom agregado socioeconômico, uma casuística bem menor. Ao passo que regiões mais fracas economicamente no Brasil, você tem um coeficiente de incidência bem maior. Então, na região Nordeste, na região Centro-Oeste e Norte do Brasil, que é a nossa localidade, a gente vem observando aí um coeficiente de incidência alto do Mycobacterium tuberculose. Assim como a mortalidade, né? Então, se você tem mais casos, obviamente você vai ter mais pacientes doentes, e o risco de mortalidade também é proporcional a esse comprometimento. Bom, então no Brasil, ela está distribuída em todas as regiões, mas a sua força epidêmica, não é homogênea. Depende muito da localidade em que a gente se encontra. E aí, ela vai acometer aqueles pacientes mais fragilizados do ponto de vista imunológico e aonde existe um risco maior de contato desses pacientes, né? Então, ela pega, basicamente, uma casuística importante desse grupo populacional, onde são os pacientes portadores de HIV/AIDS, os moradores de rua, os privados de liberdade, a população indígena, pacientes que vivem aglomerados em situações de pobreza, né, pobreza. Isso faz com que a tuberculose encontre ali pacientes suscetíveis e aglomerado de pessoas. E aí acontece, então, a confusão da transmissão da doença. Então, quem são aqueles indivíduos que têm uma maior chance de adoecer da tuberculose?
são aqueles indivíduos que apresentam algum déficit imunológico, né? Idosos, diabéticos, moradores de rua, alcoólatras, hepatopatas, pacientes que têm doenças crônicas, que fazem o uso crônico de imunossupressor, como, por exemplo, os reumáticos, né, que usam corticóide, imunobiológico, os oncológicos, os transplantados e a população de HIV/AIDS, né? E aqui também a população prisional, que, devido ao fato de estarem encarcerados, pode acontecer aí o maior risco de veiculação do micobactério. Então, aqui, a gente encontra o que a gente vê nos grandes centros, né? E também agora na nossa localidade, que são bolsões de favela, onde você tem um elevado agregado de populacional, bem confinado e em condições higiênico-sanitárias bem precárias, né? E isso aqui, esgoto a céu aberto, favelas, grande aglomerado populacional e pacientes que são basicamente um prato cheio para a disseminação da micobactéria. Aqui também um outro fator de risco, né, a concentração de pessoas em presídios. Isso faz com que, se aqui tiver um indivíduo infectado, o risco de disseminação é muito elevado. Você não tem aqui, por exemplo, uma condição minimamente de circulação de luz, né, que facilita, então, a disseminação do micobactério. E esse indivíduo, que é um indivíduo imunossuprimido, né, você vai ver um estado importante de caquexia, que é a população de HIV/AIDS, que se tiver, que vai estar muito aqui, né, nessa aglomerado de favelas, que vai contribuir ainda mais para essa confusão da disseminação da doença, né. Então, como que se dá o mecanismo de transmissão? É aquilo que a gente já sabe, todos os senhores já tiveram esse tipo de informação. Ela é a tuberculose, o mecanismo de transmissão dela é basicamente por aerosol, né, de uma pessoa que apresenta doença pulmonar e está tossindo e eliminando bacilos, né, no ambiente. E aqui ele vai encontrar uma outra pessoa suscetível, e aí o bacilo vai, então, fazer a sua porta de entrada com uma infecção inicial pulmonar, e a partir daí ele vai se disseminar, a gente vai ver nos próximos slides, né? Lembrando que o Mycobacterium tuberculose é uma partícula pequena, ela tem menos de 5 micrômetros. Isso faz com que a distância que esse bacilo possa percorrer é muito longa. Então, o indivíduo tossindo, eliminando bacilo no ambiente, esse bacilo ele pode circular no ambiente, em dispersão no ar, por quilômetros até. Diferente, por exemplo, da meningite meningocócica, que a bactéria pesada, ela não vai mais que 1 metro. Aqui não, aqui ele vai longe. Por isso, muitas vezes, o indivíduo ele não consegue identificar de quem ele acabou se infectando, porque o bacilo pode estar circulante aí, né? Então, o mecanismo de infecção se dá por inalação, né, aerosol, de partículas contaminadas com bacilos do indivíduo que está numa fase de transmissão, principalmente através do espirro e da tosse, né? Então, o que vai determinar o mecanismo de infecção do bacilo tuberculose, do bacilo? Essas variáveis, o ambiente que esse indivíduo está presente, né? E aí a gente já mostrou lá bolsões de favela, presídio, né? O status imunológico desse indivíduo e a carga bacilífera. Uma coisa é ele inalar 10 a 2 de bacilo, outra coisa é ele inalar 10 a 5 de bacilo. E aí, se ele inalou lá 10 a 5 de bacilo e ele tem a imunidade celular com linfócito TCD4 menor que 200, a probabilidade desse indivíduo ficar doente é muito maior
do que aquele que tem um CD4 de 900, 1000, né? Então, esse tripé, ambiente, status imunológico e carga baciloscópica, faz com que o indivíduo ele tenha uma maior ou uma menor probabilidade de se infectar. E aí, consequentemente, de ficar doente. Então, aqui, ó, a gente tem nesse gráfico aqui, nesse slide, um indivíduo doente, com uma lesão pulmonar cavitada e que está tossindo. Então, ele está eliminando o bacilo no ambiente. E aí, ele encontrou aqui um hospedeiro suscetível. Por exemplo, um paciente que tem AIDS. Ou um indivíduo normal, qualquer, imunocompetente, certo? O que acontece? Esse bacilo vai ser inalado, obviamente ele é um corpo estranho, então ele vai desencadear, ele vai desenvolver um estímulo de defesa primária, que é basicamente desencadeada por células. Essas células são linfócitos, macrófagos, monócitos, que vão migrar em direção a esse bacilo para inativá-lo e ou destruí-lo. E aí vai se dar uma resposta inflamatória intracelular, e dessa resposta inflamatória intracelular, que é basicamente um agregado de células do sistema fagocítico mononuclear, tem-se então a formação de um complexo de granulomas, que a gente denomina reação granulomatosa. E esse granuloma vai, então, bloquear o bacilo no seu interior, evitando, então, a sua disseminação, que a gente chama de granuloma forte, fechado. E aí o bacilo ele fica aqui bloqueado. Isso no indivíduo que tem um sistema imunológico competente. Agora, se esse indivíduo ele tiver alguma fragilidade no seu sistema imunológico, o que vai acontecer? Esse número de células dessa resposta granulomatosa vai diminuir, esse granuloma vai levar uma frouxidão, e aí o bacilo vai se dispersar, né, ao longo, vai se dispersar nesse granuloma, caindo no sistema retículo endotelial, que a gente fala de granuloma frouxo, reação de necrose caseosa, e aí o indivíduo ele vai ficar, então, doente. Se esse bacilo cair no sistema linfo-reticulocitário, ele pode disseminar por esse sistema, então, levando à infecção primária, a tuberculose primária. Ou esse granuloma ele fica competente por um período, e aí lá na frente, o indivíduo ele se infecta em um determinado tempo, ele tem um sistema fagocítico bom, ele fica bloqueado, o micobactério fica bloqueado aqui dentro dele, e lá na frente, depois de anos, ele adquire uma imunodeficiência, diminui-se então o número de células, e esse granuloma se torna frouxo e ele reativa a doença. Tuberculose pós-primária, né? Que é o que a gente observa aí na grande maioria dos pacientes, né? Então, aqui a gente tem um slide mostrando aqui um corte de uma lâmina de um granuloma forte, competente, com células, e aqui o bacilo no seu interior, né? E aqui o granuloma nada mais é do que um agregado de macrófagos, monócitos, linfócitos, que tem no seu interior o micobactério tuberculose, evitando, assim, a sua disseminação. Então, aqui a gente tem, né, um mecanismo de infecção. Você tem uma resposta inflamatória inicial, que vai formar, então, um complexo primário, uma reação granulomatosa primária, que a gente chama de complexo de Gon, né? A partir daí, esse indivíduo, ele pode, então, depois de uma infecção primária, ele pode progredir na sua doença, ele não tem células de defesa competente, que a gente chama, por exemplo, um paciente desnutrido na população HIV/AIDS,
uma vez inalado, uma vez encadeada a resposta inflamatória, e ele não conseguiu formar um granuloma forte, o micobactério se dissemina pelo sistema retículo endotelial, ele cai, então, na corrente sanguínea, e a gente tem a chamada tuberculose miliar, que pode parar na pleura, que pode parar no cérebro, que pode parar no rim, que pode parar no osso, e assim sucessivamente, porque a infecção caiu na corrente sanguínea. Ou, o que a gente observa na grande maioria das vezes, em mais de 90% dos casos, o indivíduo, ele faz a resposta inflamatória inicial, ele tem células competentes para formar o granuloma, porém, num determinado momento da sua vida, por um mecanismo de desequilíbrio imunológico, ele tem, então, a reativação da doença. Porque esse granuloma, ele se torna incompetente e ele leva, então, à cavitação, à necrose caseosa, e o indivíduo, então, ele passa a ter a forma secundária, a tuberculose secundária. E aí, acometendo, então, áreas que a gente vai ver posteriormente, né, áreas mais superiores do pulmão, que são as regiões mais aeradas, porque o micobactério tuberculose é um aeróbio estrito. E aqui ele faz a tuberculose pulmonar pós-primária. Então, aqui a gente tem uma reação granulomatosa, né, o nódulo de Glohn, o granuloma primário, o indivíduo inala o bacilo, ele vem para a região de base, e daqui tem uma resposta inflamatória inicial, e aí ele migra para o linfonodo loco regional. E aqui, se o sistema for competente, ele vai inativar o micobactério. Aqui formando esses complexos. Que muitas vezes, vocês, ao realizar um exame mais refinado, do tipo uma tomografia, você vai ver lá um nódulo calcificado, um granuloma calcificado. Isso pode ser já, provavelmente, secundário a uma infecção primária do micobactério tuberculose. Aí, o que acontece? Esse granuloma aqui, ele pode se afrouxar e a doença voltar a manifestar a sua sintomatologia clínica, que é a apresentação clínica, né, então, da doença, que a gente chama de tuberculose primária, da primeira infecção, a tuberculose primária em progressão, ela se disseminando pelo sistema retículo endotelial, a tuberculose pós-primária e a tuberculose miliar, né. Então, do ponto de vista de classificação da doença, nós temos a tuberculose pulmonar primária, que é aquela que é em decorrência da infecção primária, né, da infecção inicial. O indivíduo, ele se infecta e ele fica doente na sequência. Ele não consegue desencadear, então, uma memória imunológica, né. E você tem a tuberculose pós-primária, que é aquela que surge, então, por uma reativação endógena da doença, tá? Tuberculose pós-primária. E aí a tuberculose, na sua forma de apresentação clínica, pode ser pulmonar ou extrapulmonar. E aí a apresentação clínica extrapulmonar mais comum é a pleural, seguido da ganglionar. Mas nós podemos ter também, a depender do onde o bacilo parar, você pode ter tuberculose meníngea, tuberculose intestinal, das vias urinárias, tuberculose disseminada, tuberculose pericárdica. Isso vai depender muito a partir do momento em que o bacilo cair na corrente sanguínea, aonde ele for parar, né? Então, a tuberculose primária, geralmente, ela é autolimitada. É a prima infecção, onde você tem uma resposta inflamatória do indivíduo competente, né? O indivíduo, ele pode variar desde uma fase assintomática, que a gente observa na grande maioria das vezes, até um quadro febril, né, que se caracteriza aí pela manifestação clínica principal da doença, que é a febre vespertina, que está muito relacionada ao pico da liberação do cortisol. E a tuberculose primária, com uma lesão muito do intestício,
o indivíduo ele tem febre baixa e tosse seca. E é mais comum em crianças, né? Podendo haver manifestações extrapulmonares. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma reação que a gente chama de eritema nodoso. Muito comum na tuberculose primária em crianças. Tem aqui uma reação inflamatória inicial, né? O complexo primário aqui. Mas, na tuberculose primária, também chamada de tuberculose miliar, o que a gente observa é um acometimento do intestício, né? Então, dá esse infiltrado aqui, que a gente chama de retículo nodular, ou micronodular difuso. Que a gente viu lá na aula de HIV/AIDS, né? A tuberculose intersticial, cheio de micronódulos acometendo o intestício pulmonar, de forma disseminada. E nós temos também a tuberculose pós-primária. Essa tuberculose pós-primária, a gente vê aqui na sua forma crônica, né? Geralmente é relacionado à reativação da doença. E aí nós temos aqui como uma manifestação clínica típica da sintomatologia, né? Tosse seca, perda de peso, febre vespertina, sudorese noturna, hemoptoicos, né? Sendo mais comum em adultos. E aí, se o indivíduo estiver tossindo, ele vai ter um alto poder de transmissão, né? Já que, devido à reação granulomatosa com necrose do parênquima, aquele granuloma sendo lesionado, você tem, então, passa a ter as lesões mais características da doença, que são as lesões cavitadas. Então, aqui no acometimento da tuberculose, do micobactéria tuberculose, a gente observa que a forma pulmonar é a principal manifestação clínica da doença, tá? Então, a tuberculose pulmonar é, sem dúvida nenhuma, a forma mais comum de apresentação clínica. E aqui nós temos duas características radiológicas, né? Essa aqui, com acomete intersticial miliar, típico da tuberculose primária, onde você não tem um sistema de defesa competente. E aqui nós temos uma lesão pós-primária, onde o senhor observa aqui, ó, uma necrose do terço médio superior do parênquima pulmonar direito. E se vocês observarem aqui, há uma retração desse parênquima em relação a esse lado. Esse pulmão aqui está hiperinsuflado, esse pulmão aqui está telectasiado. Então, essa aqui é uma região de necrose caseosa, o caseo, a gente fala, formando, então, uma lesão cavitada, em região de ápice, que é a região mais aerada, onde o bacilo encontra um ambiente propício para a sua disseminação. Tuberculose pós-primária. Aqui, uma imagem típica, né, de uma lesão cavitada. Então, senhores, até que se prove o contrário, uma lesão cavitada em região de ápice, vindo de um paciente no nosso ambulatório, esse paciente tem micobactéria tuberculose. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente consegue fazer o diagnóstico apenas pelo exame de imagem, né? Uma lesão cavitada igual a essa aqui, primeira, segunda e terceira hipótese, micobactéria tuberculose. Olha aqui, então, uma região de ápice, um infiltrado retículo nodular, uma lesão que está repuxando o parênquima para cima, e outro lado aqui, contralateral, ele está hiperinsuflado, e aqui as lesões cavitadas, várias lesões cavitadas, havendo, inclusive, disseminação broncogênica, para o lado contralateral, tá? Contralateral da micobactéria. Isso é muito comum, né? A gente fala de disseminação broncogênica. Olha aqui, tem uma lesão apical e uma lesão na base. E aqui uma lesão difusa da tuberculose, com várias áreas de cavitação. Cavitação, cavitação, cavitação. E aqui a gente já observa uma reação de retração do parênquima pulmonar, que a gente chama de atelectasia, fibroatelectasia, né? Então, esse é um paciente que tem um comprometimento bilateral do micobactéria tuberculose. Mas a forma de apresentação da tuberculose não é só pulmonar. E isso é um grande desafio, porque ele pode ter também manifestações extrapulmonares, né? E aí, a forma de apresentação clínica mais comum fora do pulmão é a pleural, tuberculose
pleural. A gente observa aqui, ó, o apagamento do seio costofrênico, né, em relação ao lado direito, líquido pleural. A tuberculose pleural, a gente considera também como uma resposta inflamatória de uma tuberculose pulmonar, que encosta na pleura, irrita e faz derramamento de líquido. E aqui também, a terceira forma mais importante de acometimento da micobactéria é a tuberculose ganglionar. A gente observa um linfonodo loco regional, onde ele está caminhando por um processo de abscedação, de fisturização, que a gente chama de escrófula, escrofulodermia. Esse linfonodo aqui já até fistulizou. Então, tuberculose ganglionar. Ganglionar. E aí também pode haver acometimento intestinal, né? Tuberculose intestinal. A região mais frequentemente acometida é o ilho terminal, levando a um quadro que a gente chama de ileite terminal, que faz diagnóstico diferencial, inclusive, com as doenças inflamatórias intestinais, né? A doença de Crohn, por exemplo. Pode haver acometimento ósseo, né? Aqui, a tuberculose óssea que a gente conhece, né? A espondilodicite, uma discite do osso, a gente conhece como mal de Pote na região tóraco-lombar. A tuberculose renal, olha os cásios, né? Necrose caseosa, do parênquima renal, e também o acometimento do sistema nervoso central, né? Tuberculose meningea, podendo inflamar a meninge e o encéfalo, a meningoencefalite. Certo, senhores? Então, a gente parte aqui também para o diagnóstico, né? Que é basicamente a suspeita clínica do paciente que possa estar infectado e também possa ser um potencial transmissor da doença. Que é o que vocês que estavam indo até pouco tempo atrás na unidade básica de saúde, e toda unidade básica de saúde tem uma plaquinha lá. Se você for sintomático respiratório, por favor, procure a unidade básica de saúde e faça o exame de escarro. Então, o que é o sintomático respiratório? É aquele indivíduo que tem tosse por um período maior ou igual a 3 semanas. Todo paciente que tem essa sintomatologia, que ele tosse por mais de 3 semanas, ele entra na categoria de sintomático respiratório e é necessário investigar tuberculose. E a investigação se dá lá na unidade básica, por isso que tem aquelas cartilhas ilustrativas, né? Aí, você tria o doente e parte para a confirmação diagnóstica. E aí, como ele está sintomático respiratório, ou seja, ele está tossindo, você vai partir para os exames de identificação do bacilo no escarro. Por isso que a gente pede a baciloscopia e a cultura do material. Se nós tivermos um serviço mais refinado, em ambulatório de referência, a gente pode lançar a mão também do teste molecular, né, que nos ajuda muito, o teste molecular. Bom, como é que se dá, então, a pesquisa? Quando o indivíduo, ele chega para você lá na unidade básica de saúde tossindo, o exame mais barato e mais rápido de ser executado é o exame do escarro. A pesquisa direta, a baciloscopia. Baciloscopia. Então, que é o que a gente faz lá, ele escarra no potinho, né? Colhe 2 amostras, sendo uma no momento da consulta e a outra na manhã seguinte. A baciloscopia, ela tem algumas vantagens e desvantagens, né? A principal vantagem é que ele é um exame barato, né? Dá para ser feito em qualquer unidade de saúde. E se bem coletada, bem executada, com amostra significativa de secreção, ele nos ajuda a recuperar o bacilo em até 80% dos casos, na forma pulmonar. Então, qual a sua indicação? Todo paciente sintomático respiratório, onde a gente vai fazer a busca ativa daqueles pacientes que poderiam estar infectados e, consequentemente, doentes. Principalmente
na tuberculose pulmonar, né? E também serve para acompanhamento de cura. Então, você faz o diagnóstico e todo mês você faz o exame de escarro para você avaliar se aquela baciloscopia está desaparecendo, negativando, indicando, então, que o indivíduo está evoluindo com cura. Então, a gente tem aqui um critério de interpretação de leitura do exame baciloscópico, né? Já na bancada, onde você tem, ele é classificado em cruzes, e quanto maior a positividade, mais bacilo esse paciente tem em campos observados, né? A gente pode lançar a mão também do teste molecular, que é a pesquisa do DNA da bactéria. Esse teste molecular, ele tem uma boa indicação para tuberculose pulmonar e tuberculose laríngea. Qual que é a grande vantagem dele? Qual que é o pulo do gato do teste molecular? Ele tem um lado bom e algumas desvantagens. A grande vantagem dele é que se nós tivermos um aparelho de biologia molecular no ambulatório, por exemplo, em 2 horas vai ficar pronto. E ele tem uma especificidade, tá? Ele é específico, o teste molecular, para o micobactério tuberculose. E ele também nos dá um a mais, porque além de ele detectar, dele ser específico para o DNA da micobactéria tuberculose, ele testa a resistência à rifampicina. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que hoje, cada vez mais, nós nos deparamos com casuística de tuberculose multidroga resistente, né? Por isso que o teste molecular é importante, porque se o indivíduo que tem resistência à rifampicina, ele tem uma alta probabilidade também de apresentar resistência à isoniazida. Então, esse é um paciente que precisa ser melhor acompanhado. A grande desvantagem dele é que ele é um método que tem uma técnica mais refinada, precisa ter um aparelho, e ele tem um custo elevado mais alto, e ele só consegue detectar o micobactéria tuberculose. Outras micobactérias não tuberculose, ele traz o exame negativo, né? Isso é importante, tá? Então, qual a importância do teste molecular? Detectar casos novos de tuberculose, micobactéria tuberculose pulmonar. Para os casos de micobactéria tuberculose extrapulmonar, ele pode ser lançado com um método diagnóstico, porém a sua capacidade de recuperação já é menor. Então, ele tem uma sensibilidade bem menor para formas extrapulmonares. Vantagem, testa a resistência à rifampicina, né? E ele também não deve ser utilizado para diagnóstico de retratamento. Então, aquele indivíduo, aquele paciente que teve tuberculose pulmonar, e aí você está suspeitando que ele recidivou a bactéria, então já aí você não tem como lançar mão do teste molecular, tá? Então tem que ser o exame de escarro mesmo. Então, assim, aqui um fluxograma, né, do Ministério da Saúde, como a gente faz o diagnóstico de tuberculose pulmonar baseado no teste molecular, que é hoje um exame que ele seria muito interessante se nós tivéssemos um sistema de saúde bem eficaz, né? Então, teste molecular positivo, micobactéria tuberculose, paciente com TB, ele testa a resistência à rifampicina. Então, você já vai encaminhá-lo, se o indivíduo tiver resistência à rifampicina, lá na unidade básica de saúde, você já vai encaminhar para o serviço de contra-referência, que no caso seria o nosso ambulatório 3 de Júlio Miller. Se ele não tiver resistência, ele vai tratar naturalmente com o esquema básico da tuberculose, aqui, né? Agora, o teste molecular pode ser negativo. Agora, e aí você tem que analisar, esse indivíduo está ou não com sintomas? Se ele não tiver sintomas, ótimo, tirou tuberculose do diagnóstico. Não, ele está sintomático. Tirou infecção pulmonar por micobactéria no pulmão. Ótimo. Agora, ele está sintomático? Não, ele tem lesão, ele está tendo febre, ele perdeu peso. Você tem que imaginar que possa ser uma outra micobactéria não tuberculosa. Aí a gente vai continuar a nossa investigação com outros métodos diagnósticos. Então, aqui é a importância do teste molecular. Grande vantagem. Em 2 horas você tem ele pronto.
né? Desvantagem, você precisa ter esse aparato aqui, que é ter o aparelho, né? Aí, quais são os outros métodos diagnósticos? Então, o exame de escarro direto, ele faz a coloração da parede da micobactéria, método Zill-Nielsen, que demonstra que é um bacilo álcool ácido resistente. Nós vimos isso lá no começo. Mas o fato de você marcar a parede celular da micobactéria não significa que aquela micobactéria é tuberculose. Existem outros bacilos álcool-ácidos resistentes, não tuberculose. Aí, a gente precisa lançar mão de métodos que consigam identificar se é uma micobactéria tuberculose ou não tuberculosa. E esse método é o método de cultura. O método de cultura nos permite fazer o diagnóstico e a identificação da espécie da micobactéria. Muitas das vezes, o indivíduo ele tem uma baciloscopia negativa, mas ele tem uma clínica sugestiva, você tem que solicitar o exame de cultura, porque o exame de cultura, ele consegue aumentar a capacidade diagnóstica em até 30% naqueles pacientes que têm o exame de escarro na pesquisa direta negativa. Esse método de cultura pode ser no meio sólido ou no meio líquido. No meio sólido, o método mais utilizado, que todos os senhores conhecem, é o método Laumenstein-Jensen, tá? Que tem algumas vantagens e desvantagens. A vantagem dele é que ele tem um custo baixo. A desvantagem é que ele tem um tempo de demora para a identificação da micobactéria de até 8 semanas. É um tempo longo, em se tratando aí, por exemplo, de um paciente com micobactéria, se você estiver suspeitando de uma micobactéria não tuberculosa, ou de uma tuberculose resistente, né? Já os métodos automatizados, o exame de sangue, aquele método BACTEC, né? Você tem aqui em torno de 5 a 12 dias, você já consegue recuperar o bacilo. Então, se você tiver uma suspeita clínica de bactéria, né, a cultura vai ser lançada quando? Todo método de confirmação diagnóstica da micobactéria, seria importante você solicitar a cultura, né? Por qual que é o objetivo? É você ver a resistência, tá? E aí, a depender da resistência, você fazer o ajuste do esquema terapêutico e também identificar micobactérias não tuberculosas. Então, esse é o grande, o barato, o grande diferencial do método de cultura. Além disso, a gente pode lançar mão de exames complementares. Por exemplo, o raio-x de tórax, a tomografia de tórax, que vai nos dar uma acurácia em relação à capacidade de evidenciar lesões parenquimatosas. Se o indivíduo, por exemplo, não tiver tosse, mas tiver uma lesão pulmonar, você pode lançar mão da broncoscopia, com lavado broncoalveolar, a biópsia transbrônquica, porque a biópsia pode identificar o granuloma, né? Pode identificar o bacilo, o derivado proteico purificado, o PPD, que é o método imunológico, o IGRA, que a gente vai comentar também, outro método imunológico, a adenosina deaminase, conhecido como ADA, né? Ela é detectada em fluidos, em líquidos, e aí ela identifica o linfócito ativado. Então, ela serve principalmente para identificar a suspeita clínica de micobactéria tuberculose extrapulmonar, principalmente no líquido pleural, né, ou no líquido cavitário qualquer. Então, ela marca linfócito ativado, ajuda na identificação da micobactéria. É um exame que ajuda muito na definição diagnóstica. O histopatológico, né, onde você vai identificar o granuloma com essa característica específica, que é a necrose caseosa. Existem outras doenças granulomatosas, por exemplo, que dão necrose não caseosa. Uma delas, por exemplo, é a própria sarcoidose, que faz um diagnóstico diferencial sempre com a tuberculose, né? Então, a gente tem hoje essa população de indivíduos, né, grande, que são a população de HIV/AIDS. Esses indivíduos, eles convivem aí com uma deficiência
avançada, e aí isso faz com que a própria apresentação clínica do micobactéria tuberculose seja atípica, muitas vezes dificultando o isolamento do bacilo. E isso é muito importante na hora de você evidenciar aqui se o seu paciente tem ou não uma imunodeficiência grave. Então, se ele tiver imunodeficiência grave, ele vai ter sintoma respiratório, né? Sintomas sistêmicos, isso aí é frequente. O achado radiológico já passa a ser atípico, né? Então, ele não forma granuloma, a doença começa a se formar infiltrados intersticiais, já você não vai ter aquela característica da cavitação, né? Aqui, no paciente atípico, né? Você não vai ter aquela característica do infiltrado da necrose caseosa, o infiltrado dele é mais intersticial, né? É comum, como ele se dissemina pelo sistema retículo endotelial, ele tem manifestação extrapulmonar, ganglionar, pleural, meníngea. Como ele não forma o cásio, não faz necrose do parênquima, na grande maioria das vezes, a baciloscopia do indivíduo imunossuprimido é negativa. Por isso, isso acaba se tornando um desafio diagnóstico, a baciloscopia dele é negativa, né? E aí, você tem que lançar a mão de ferramentas mais contundentes para o diagnóstico. A baciloscopia do tecido, né? Aí, um dos métodos é a biópsia. Você vai ter que fazer biópsia para identificar no tecido, né? É frequente isolado de hemocultura, porque, como ele não forma o granuloma, ele cai no sistema retículo endotelial e cai na corrente sanguínea. Então, ele fica com infecção de corrente sanguínea, por isso é hemocultura positiva. O PPD, a prova tuberculínica, geralmente é negativa, porque a prova tuberculina depende de resposta inflamatória. E o histopatológico, você vai encontrar os mais diversos tipos de granuloma. Granulomas atípicos, muitas vezes sem a necrose caseosa. Bom, o método que a gente lança a mão com muita frequência é o PPD, né? O PPD, ele indica a infecção, tá? Ele, isoladamente, não dá diagnóstico de doença. Se a gente for fazer o PPD dos senhores aí, um bocado vai ter PPD reator. Isso não quer dizer muita coisa, no dia que você teve contato com o bacilo, eu fui vacinado. Ele nos ajuda muito para investigar tuberculose latente, tuberculose ativa em criança, onde você tem uma dificuldade de isolar o bacilo, né? E no adulto, ele não confirma a doença quando ele é positivo, mas ele pode descartar a doença quando ele vem um PPD não reator, né? Então, aqui, ó, a prova tuberculina, ele apresenta uma aplicação no subcutâneo de um antígeno da tuberculose, e aí você vai ter uma resposta inflamatória local após 72 horas, né, com uma reação de edema e hiperemia no local, e aí você faz a leitura usando uma reguinha e faz a leitura em milímetros, né? Se for de 0 a 4, essa leitura aqui, ele é considerado não reator, ou seja, indivíduo não infectado ou um polo alérgico da doença. Se ele for de 5 a 9, ele é chamado de reator fraco. O indivíduo foi infectado pelo bacilo da tuberculose. E se ele for maior que 10, inclusive esse aqui está flictenizando, formando uma bolinha, ele é considerado reator forte. Então, o indivíduo infectado da doença, podendo ou não estar doente. Então, o indivíduo que tem um PPD forte reator, está tendo febre, tosse, perda de peso, um exame que tem infiltrado pulmonar, acabou. Esse indivíduo tem tuberculose. Você vai tratá-lo. Agora, o indivíduo que tem um PPD forte reator e não teve nada, não tem nada de sintomatologia, não necessariamente esse indivíduo está doente. Ele foi previamente infectado ou resposta vacinal, memória imunológica. E aí a gente lança a mão também de um outro método auxiliar no diagnóstico, que é o IGRA, né? O quantífero, o teste imunológico, tá? Ele é muito utilizado para fazer diagnóstico de infecção latente por tuberculose. Ele tem algumas vantagens em relação ao PPD. Eles são comparáveis, tá? O PPD, ele pode ser influenciado pelo BCG. Já o IGRA não, tá?
ele é menos influenciado por outras micobactérias, tá? Não tuberculose. Então, o IGRA tem uma certa especificidade no micobactéria tuberculose. E não tem o viés da leitura, porque o PPD depende de uma régua, depende de medir lá em milímetros, depende da experiência, né, de quem executa o exame. Então, ele não necessita de uma leitura. Isso, quando você tem material humano, você pode ter falhas, né? E ele tem algumas desvantagens, que é o custo, a coleta de sangue, né? Ele não deve ser feito de forma seriada, né? E precisa de um laboratório de referência. Então, ele acaba não sendo muito utilizado na rede básica de saúde, né? Então, aqui nós temos o diferencial do PPD para o IGRA. PPD e IGRA. Então, PPD depende do treinamento. IGRA não, só coletar sangue. PPD, ele pode ser feito de forma mais seriada. Já o IGRA, não, tá? Só uma vez. O PPD, o cara tem que ir e voltar. O IGRA, não. É só coletar o exame e voltar a pegar o resultado. O PPD não necessita de laboratório. O IGRA já precisa ter um laboratório de referência. O PPD tem o efeito booster. O que é isso? Se você fizer o PPD esse ano, você vai desencadear uma memória imunológica. Se você fizer o PPD ano que vem, essa memória imunológica vai estar ativada. Então, ele vai dar um efeito maior. Ou seja, ele vai dar um endurecimento. Já o IGRA, não. E no PPD não tem o resultado indeterminado. Ou é reator, não reator, reator fraco ou forte. Já o IGRA pode ter. E aí depende de uma interpretação, levando em consideração a clínica do seu paciente. Bom, e agora a gente vai para a fase do tratamento. O micobactéria tuberculose tem algumas características específicas. Ele é um aeróbio estrito, de multiplicação lenta, com mutantes resistentes, podendo haver cepas resistentes, né? E a população de bacilo varia de acordo com o local da sua replicação. Se for no meio intracelular, no meio anaeróbio, ele tem uma multiplicação lenta. No meio extracelular, no meio aeróbio, ele já começa a ter uma multiplicação maior, porque ele já tem oxigênio, tá? E ele tem uma multiplicação ativa nas cavitações, no meio aeróbio, tá? Então, isso é muito importante, porque a depender da fase intra ou extracelular, esse é onde vai atuar a poliquimioterapia. Então, o tratamento da tuberculose visa a cura, desde que nós tenhamos alguns princípios, né? Então, primeiro, é o acolhimento, orientação, trazer o seu paciente para o seu lado, porque muitos deles têm comorbidade, têm um baixo tipo de entendimento, condição socioeconômica, co-infecção, tudo aquilo que a gente já falou previamente. O tratamento da tuberculose tem que ser bactericida precoce, tem que matar a maior quantidade de bacilo precocemente para que aconteça a melhora clínica, principalmente a capacidade de disseminação e o surgimento de cepas resistentes. Tem que ser capaz de prevenir a emergência de bacilos resistentes, garantindo, então, a cura efetiva da doença, e tem que ser esterilizante, ou seja, tem que matar tudo, todos os bacilos, né? Dentro e fora do macrófago. É o que a gente vai ver os princípios agora. Então, você tem diversos medicamentos utilizados no tratamento da tuberculose. Cada um deles atua numa fase específica do bacilo, mas, a grosso modo, nós temos essa característica aqui, né? A lesão dentro do macrófago, meio ácido, uma resposta inflamatória inicial e a necrose caseosa, caverna ativa. Aqui, o pH é ácido, então é a fase intracelular. Aqui, já está começando a formar o cásio, já está começando a ter uma oxigenação maior. A multiplicação, o número de casos de bacilos começa a aumentar, e nessas duas fases aqui, a gente tem uma fase de baixa multiplicação. Aqui, já é uma fase bem aerada, o número de bacilos é grande, então nós temos uma multiplicação ativa, na fase caseosa, na fase da necrose, onde você observa aquela lesão cavitada no ápice do pulmão, na imagem do raio-x.
por isso que o tratamento ele é dividido em etapas. Você tem duas etapas, né? Você tem a primeira etapa, que é a fase de ataque, que visa basicamente a redução da carga bacilar, a redução da emergência de cepas existentes e a eliminação de bacilos com resistência primária. A fase dentro do macrófago intracelular, com pH ácido. E a segunda fase, que é a fase de manutenção, que visa a eliminação daqueles bacilos persistentes e a prevenção de recaídas. Então, esse é o objetivo do nosso tratamento. Então, a depender da onde estiver o bacilo, nós vamos atuar do ponto de vista terapêutico. Então, você tem a fase intracelular, você tem a fase de lesão caseosa, lesão cavitada ainda, e você tem a fase da cavitação propriamente dita. Na fase intracelular, o crescimento baciloscópico é lento, porque o pH é ácido. Você tem uma baixa oferta de oxigênio. E quais são os medicamentos que vão atuar nessa fase? A rifampicina, a pirazinamida, a isoniazida e o etambutol. Esses medicamentos têm a capacidade de atuar na fase intracelular no pH ácido. Você tem a fase de lesão caseosa, que já começa a cavitar, já começa a fazer um buraco. O danoma começa a se afrouxar. Você tem o crescimento intermitente. Então, o pH já fica neutro. Se você já começa a ter um pouco um maior de necrose, e aí atua a rifampicina, a isoniazida e a pirazinamida. E você tem a fase do crescimento geométrico, que é a lesão cavitada, tá? Que você vai ter uma boa oferta de oxigênio. E aí todos vão atuar. Rifampicina, isoniazida, a streptomicina e o etambutol. Então, o que eu quero dizer aqui é que, na fase intracelular, o principal agente tuberculostático que vai conseguir matar o bacilo, né, é a pirazinamida. Por isso que ela é utilizada na primeira fase do tratamento. E aí, cada uma dessas, dos medicamentos do esquema da poliquimioterapia da tuberculose, ele visa, então, uma atividade específica, né? Então, todos são bactericidas, né? São antibióticos bactericidas, e visa a prevenção da resistência. Por isso que a gente fala de poliquimioterapia. A depender da fase, do momento em que você vai atuar, eles vão ter ação somatória, tá? E aí, como eu havia comentado com os senhores, com o decorrer do tempo, e o abandono de tratamento, a incidência cada vez maior de pacientes imunossuprimidos, a emergência de cepa resistente, houve, então, a gente tem observado um aumento de cepas resistentes. Por isso que o tratamento da tuberculose ele foi mudado recentemente. E dentro da poliquimioterapia, foi acrescentada essa molécula do etambutol como quarto medicamento na fase intensiva do tratamento, ou seja, na primeira fase, tá? Para matar o bacilo intracelular, para evitar a emergência de cepas resistentes. Então, agora a gente faz com 4 fármacos, que a gente chama de 4 em 1, na fase intensiva do tratamento. No passado, a gente fazia esse esquema, separado, rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Agora, a gente, o modelo terapêutico é o 4 em 1, que a gente chama de COXIP-4. Sendo que, no COXIP-4, que é o que vocês têm lá na unidade básica de saúde, nós temos 2 fases. E lembrando que o tratamento da tuberculose pulmonar é feito por um período de 6 meses, sendo a primeira fase a fase intensiva e a segunda fase a fase de manutenção. E nessa fase intensiva, a gente usa a rifampicina, a pirazinamida, o etambutol e a isoniazida, tá? E na segunda fase, que na fase de manutenção, a gente usa a rifampicina e a isoniazida. E isso aqui é ajustado de acordo com o quilo de peso, você tem o número de comprimidos, que é uma tabelinha que tem lá na unidade básica de saúde, tá? Então, cuidado e observe muito bem isso, porque senão você vai ter o risco de fazer toxicidade hepática com esses medicamentos. Então, primeira fase, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol.
Segunda fase, rifampicina e isoniazida. Primeira fase, 2 meses. Segunda fase aqui, né, aqui da tuberculose extrapulmonar, tuberculose meníngea, 10 meses, né, a fase de manutenção. Lembrando que a tuberculose pulmonar, 6 meses, a tuberculose extrapulmonar a gente trata por 6 meses, exceto a TB meníngea e a TB óssea, que a gente trata por 12 meses. Ok, senhores? 12 meses. E isso aqui é muito importante, né, saber fazer o diagnóstico da tuberculose, orientar o nosso paciente na unidade básica de saúde, orientá-lo a fazer o tratamento correto, porque isso tem impacto social, econômico e financeiro. Por quê? Porque quando a gente trata a paciente com tuberculose normal, a gente consegue tratar num período menor, e já é um tratamento estendido, de 6 meses, o custo é menor e a taxa de cura é maior. O que a gente está observando é que com o abandono do tratamento, com cada vez mais imunossuprimidos sendo submetido à terapêutica, o número de pacientes com tuberculose multidroga resistente tem aumentado, o tempo de tratamento também, consequentemente o custo e a probabilidade de cura menor. E aí hoje a gente já está na era da XDR, que é a tuberculose multidroga resistente, onde você tem uma elevada carga de medicamento, um tempo de tratamento de muitos anos e com a probabilidade de cura muito baixa. Isso tem levado a um aumento da sua morbimortalidade, né? Então, o nosso objetivo é fazer o diagnóstico precoce daquele sintomático respiratório, iniciar o esquema tradicional, o esquema básico para tuberculose com 4 drogas e ter o máximo possível de pacientes negativados ao final do tratamento. Esse é o objetivo número 1 da tuberculose que tem que ser tratado na unidade básica de saúde. Certo, senhor? Certo, senhores? Alguma dúvida? Nós encerramos aqui a nossa aula de tuberculose. Alguém queira fazer algum